Eu sou Mauro Antônio Rocha, sou o presidente da Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, e acabamos de participar agora do primeiro podcast oficial da Adnotari, o nosso Adnocast. Hoje debatemos questões relevantes sobre incorporação, sobre as transações dos adquirentes de unidades imobiliárias e dos incorporadores com os registros de imóveis. Enfim, tratamos de diversos assuntos de extremo interesse de quem trabalha com o direito imobiliário, que trabalha com o direito notarial e com o direito registral. Tá? Assistam e nos acompanhem, tá? Se associem à Adnotari, que nós sempre trazemos aí alguma coisa importante para todos vocês. Um abraço. Olá, queridos. Acabei de participar do primeiro Adnocast, primeiro podcast da Adnotari. Trabalhamos com o tema Lei 4591/64, Lei de Incorporação Imobiliária. Muito debate, muita coisa boa. Espero que vocês aproveitem. Venham conosco, se associem à Adnotari, estejam conosco aqui nesse podcast em breve. Um abraço. Eu sou Geórgios Alexandrides, leiloeiro público do estado de São Paulo, diretor de conteúdo da Adnotari, e estou aqui no primeiro episódio do Adnocast, o podcast da Adnotari, que vai trazer muita informação e conhecimento para você, advogada, para você, advogado. Então, vem comigo! Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Geórgios Alexandrides, diretor de conteúdo da Adnotari, e hoje nós estamos num momento imprescindível, importante da Adnotari, diferenciado. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast, o Adnocast da Adnotari, e não podia ser diferente com as duas principais referências aqui nesse bate-papo que nós vamos fazer sobre a Lei de Incorporações Imobiliárias. Então, aqui o nosso grande amigo, presidente da Adnotari, Dr. Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Kikunaga? Estamos aqui dispostos a fazer um novo programa para a Adnotari, uma nova forma de comunicação, sempre com a intenção de prestar melhores serviços aos nossos associados. Maravilha. E Marcos Vinícius Kikunaga, o grande idealizador da Adnotari, que é aquele que arregimentou todo mundo e que convida você também para participar da Adnotari. Não é isso, meu amigo? Ô, querido. Tudo bem? Maurão, grande amigo. Prazer imenso a gente começar esse novo projeto, né, Maurão? Um projeto que eu imagino que vai dar tudo certo. Verdade. Olha só, você que nos conhece, já que já é associado, sabe das vantagens que a Adnotari tem. Agora, você que está nos ouvindo pela primeira vez, vem para a Adnotari. Nós temos muito conteúdo. Aliás, a Academia de Direito Notarial e Registral, Academia Nacional, que o objetivo realmente é trazer conteúdo jurídico. E aqui nós não temos partido de ninguém. Nós falamos interpretações, trabalhamos com jurisprudência, doutrina, com fundamento a respeito do direito notarial e registral. Eu acho que é importante a gente criar esse canal diferenciado, porque quanto mais formas nós termos de divulgar o conhecimento, é importante, não é claro, isso, Kiko? Claro, não tem dúvida. Eu imagino que a busca da verdade na matéria notarial e registral é algo que precisa trazer em voga por conta de tantas interpretações equivocadas, né? Tanto das corregedorias, quanto dos delegatários, quanto dos advogados. É importante fazer as reflexões. Para quê? Para que o destinatário final do serviço, ele tenha tutela, né? E muitas vezes isso não acontece. Não chega no usuário final, né? No destinatário do serviço, o direito. Então é importante a gente trazer novos pensamentos. É verdade, eu acho que há uma situação desconexa entre a teoria e a prática, né? Mauro, como que você enxerga essa questão da teoria e da prática por conta, muitas vezes, da falta de conhecimento? O que a gente observa realmente, às vezes, de atos, principalmente do extrajudicial, quando a gente fala da aplicação do direito notarial e registral, é realmente essa dissonância entre a teoria e a prática e o que realmente deveria ser feito.
Eu acho que, em primeiro lugar, tem um grande desconhecimento da matéria notarial e registral entre os usuários do serviço, não é? Então, eles se posicionam normalmente como se eles estivessem recebendo um favor do Estado ou do serventuário, tá? O que faz com que ele acabe cumprindo exigências absolutamente desconexas e desnecessárias, tá? Isso é que precisa ser, de alguma forma, sanado. O usuário tem que saber, né? Tem que ter o conhecimento de que ele é um cidadão e está fazendo uso de um serviço do Estado, né? Um serviço prestado privativamente, mas um serviço do Estado. E tem que exigir que as coisas sejam feitas de acordo com a lei, e não de acordo com o interesse ou com o entendimento do oficial, não é? Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar. É evidente que os oficiais, eles são pessoas que estudaram para assumir essa função, que conhecem a matéria, mas eles têm alguns desvios de conduta que atrapalham o andamento dos trabalhos. E nesse sentido nós temos que atuar, no sentido de levar ao usuário dos serviços registrados e notariais conhecimento suficiente para exigir aquilo que é de direito e, de alguma forma, mediante essa exigência, alterar o procedimento dos oficiais e dos seus auxiliares. Só que aí tem um problema, né? Acho que eu concordo integralmente com o Mauro comentou, só que quem pratica os atos não são os delegatários. No Brasil, são os prepostos. E na aplicação da matéria, do direito, aí vem os desvios. O desvio do desconhecimento jurídico, né? Ou o desvio por interesse próprio. Interesse de se proteger, o interesse de criar requisitos que a lei não exige, porque aprendeu assim. Então, vou dar um exemplo. Vícios, né? Vícios. Vou dar exemplo. Semana passada, simples, há 2 semanas atrás, simplesmente, me pediram assim, olha, meu tio, comprei imóvel com seus primos, no proprietários, eu sou usufrutuário com a tua tia. Ok. Vão vender, o banco já exigiu que cancele o usufruto. Não precisa. Mas é em Santa Catarina. Falei, Santa Catarina, pode ser uma norma diferente, pode não permitir, mas tudo bem. É fácil cancelar o usufruto, basta uma renúncia do usufruto. Uma escriturinha de renúncia, acabou. Mandei para o cartório, matrícula, IPTU, mandei tudo. O sujeito devolve. Olha, temos que fazer a escritura com a anuência dos nuproprietários. Falei, mas o que o nuproprietário tem a ver com isso aí? É ato de disposição? Pelo amor de Deus. Aí começou esse debate. Aí e-mail para cá, e-mail para lá. Preciso disso, preciso de tal documento, preciso de não sei o quê. Eu falei, mas eu preciso da minuta. Isso foi no dia... Isso aí foi 2 semanas atrás. Aí na semana passada, meus tios foram para a cidade, lá em Santa Catarina, para poder fazer a escritura. Não fizeram. E por quê? Porque começaram a criar caso lá na guia de TCMD, e eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Não precisa de anuência dos proprietários. Não precisa de anuência dos cônjuges dos meus primos. Não precisa. Por quê? Porque a natureza jurídica do ato é unilateral, é declaratório, é abdicativo de direito, é ato jurídico em estrito sensu. Aí vira uma confusão. Só que isso demorou 2 semanas. Quando você poderia fazer isso na hora, Jorge. Sim. Esse é o grande problema. Da teoria para a prática, as coisas são muito distantes. Porque há confusão entre institutos. Então é desconhecimento jurídico.
Não, e olha só, você como um dos principais nomes do direito notarial e Imagina, registrado para do Brasil. com isso. É verdade, é verdade. Para com isso. Não Já começou. Sem falsa modéstia. Já começou. Não, que é isso. Mas olha só, você teve dificuldades com o seu conhecimento de quebrar essa ignorância, a falta de conhecimento do ato que estava sendo praticado. Então imagina o cidadão que bem comum destacou o Mauro. E outra coisa, eu tive na graduação Direito Notarial e Registral. Só que hoje nas faculdades não tem porque não dá tempo, a grade é esvaziada, a gente sabe disso. E o profissional do direito, o advogado, ele também às vezes não tem essa preparação. Então ele diante dessa nota devolutiva ou dessa exigência ou eventualmente dessa recusa, né? Ele faz o quê? Ele vai cumprir ou então ele vai contornar de alguma outra forma que não é adequada. Então, eu acho que o conhecimento que a Adnotare traz, né, é justamente voltado para o profissional, principalmente, porque o nosso objetivo maior é fomentar a advocacia, é trazer para a advocacia o quê? O conhecimento contra essas abusividades, que às vezes não são nem feitas de forma voluntária, né? Às vezes a ignorância faz com que o efeito nefasto para o jurisdicionado seja realmente complicado. Então, o conhecimento que a gente se propõe aqui, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei de Incorporações, que está fazendo 60 anos, faz com que realmente a preparação do profissional de direito tenha que ser diferenciada, principalmente hoje pelo extrajudicial, que é muito forte, né? Se a gente estivesse falando isso há 20 anos atrás, há 15, 10 anos atrás, o judicial a gente estaria falando sobre atos judiciais, né? Sim. Só que a gente tem o extrajudicial hoje e o fomento da lei é realmente tirar do judiciário, obviamente. Então, a preparação é muito importante, não é, Kiko? Não tenho dúvida. Eu acho que hoje o profissional que não conheça a matéria notarial registral, ele vai ter grandes dificuldades, inclusive no judicial. Esse é o ponto. Então, assim, eu sempre comento que o direito notarial registral nada mais é do que o direito civil aplicado. É isso, você aplicar o direito civil. Agora, como é que eu vou aplicar o direito civil? Eu preciso conhecer o direito civil. Esse é o ponto. Então, assim, já participei de vários debates onde você percebe assim, que o profissional que está ali fazendo uma palestra, dando uma aula, é um profissional super habilitado, mas quando entra na matéria notarial registral, aí é o vácuo, né? E não poderia ser. E é uma falsa ideia que o direito notarial registral é uma matéria muito específica. Não é. Porque olha só, quando você mexe com o direito das sucessões, quando você mexe com o direito de família, eu particularmente como leiloeiro público, eu vivencio isso a todo momento, uma ação de execução de despesas condominiais que o advogado condomínio fala que é proprietário, o executado, quando não está lá o nome dele na certidão da matrícula do imóvel, né? Então, o direito notarial é muito mais próximo da gente do que a gente pensa, né, Mauro? Não tem dúvida. Exato. E a gente fala do desconhecimento do usuário dos serviços, mas a gente tem que lembrar também do desconhecimento da matéria pelo próprio Poder Judiciário. Nós tivemos ainda há pouco uma decisão do CNJ, aquela famosa que exige a escritura pública para alienação fiduciária, onde o corregedor-geral do CNJ decidiu pela necessidade da escritura pública e o fundamento principal da sua decisão está na segurança jurídica proporcionada pela escritura pública. Até aí tudo bem. Mas aí ele começa a argumentar com a questão da consultoria prestada pelo oficial aos usuários, não é? Me parecendo que ele desconhece que hoje em dia o usuário sequer consegue falar com o oficial, não é? Dificilmente, a não ser nas pequenas serventias, o oficial atende o usuário. E segundo, ele desconhece que hoje tudo é feito através de formulários. Sim. Não é? Você não negocia um contrato ali na frente do escrevente. O escrevente já tem um contrato pronto. No máximo você vai mudar ali uma palavra ou outra que você não gostou e não passa disso aí. Então, o serviço prestado hoje é um serviço muito
Mecanizado? Mecanizado. Automatizado. Não é? Então não se pode esperar muito mais do que isso. Tá? Até porque quando você leva uma questão diferente do modelo, dá problema, porque ele vai falar, não pode colocar essa declaração aí na escritura porque não está no meu modelo. Mais ou menos isso. Se limitam aos modelos que eles têm lá para trabalhar. É isso. Esse é um grande problema, porque o que o Mauro levanta é a questão de regulamentação da forma do negócio jurídico já está errado. Porque quem regulamenta a forma é a lei, não é um provimento administrativo da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, assim, o vício, a problemática já está na origem. Então, assim, o Brasil, me parece que cada vez mais ele se afasta das premissas constitucionais. Porque está previsto lá expressamente na Constituição Federal, artigo 22, inciso 25, salvo engano. Quem regulamenta a parte de registro público é a lei. E é a lei federal. Então, assim, como é que o Estado, por meio do CNJ, um órgão administrativo, vai regulamentar a forma do ordenamento jurídico, sendo que a própria 9.514 de 97, lá no artigo 38, ela dispõe expressamente a permissão do instrumento particular. E aí a gente vai além, o que o Mauro falou. A norma, por que ela permite a forma particular? Aí vem a pergunta, o instrumento particular outorga segurança jurídica para a relação? Na alienação fiduciária, sim. Por quê? Porque o artigo 24 da 9.514, ela traz todos os requisitos que devem constar no contrato. Aí vem a pergunta, então qual que é a diferença se a norma é cogente? A norma é uma norma engessada. Qual que vai ser a diferença do instrumento particular para o instrumento público? Não vai ter diferença. Fora que a segurança jurídica também vai ser refletida no ato do registro. Exato. Né? Vai ser analisado. Vai ser analisado. Se tiver alguma burla, a não observância de algum dos requisitos... O registrador vai pegar. Vai pegar, lógico. Não, aí tem uma questão de influência do consumidor, que é a tua área. Então, assim, quando você enxerga a 9.514, você percebe claramente que o legislador ele tem a intenção de não viciar o contrato particular, porque ele fala assim, ó... O contrato deve constar as informações da forma de execução. Você tem que constar todo o procedimento no contrato. Inclusive, fazer destaque, né, nas cláusulas essenciais, que é um viés consumerista. Sim, com certeza. Então, assim, por que vai... Não, é a segurança jurídica. Por favor, isso não é justificativa jurídica para você determinar algo, né? Então, assim, são questões que a gente precisa discutir bastante. Né? Sim. Vamos ter muito assunto para esses podcasts aqui. Verdade. Não, então, olha só, você que está nos vendo, nos ouvindo aí nesse primeiro episódio, olha, aqui é tudo conhecimento do que nós podemos avançar na área de direito notário registral. Aqui a alienação fiduciária, a incorporação, direito condominial, né? A gente tem um monte, fora os convidados, fala aí, convidados que nós vamos trazer ao longo de toda a temporada aqui do nosso podcast. Sem dúvida. Né? Então, é muito interessante, conteúdo gratuito para você. É claro, nós temos conteúdos que são só para associados? Temos. Óbvio que nós temos, claro. Porque é importante como instituição, como uma associação sem fins lucrativos, nós temos também fomento e os materiais são muito interessantes, são modelos, são vieses muito interessantes para que você se associe, para que realmente você tenha uma ampla gama de ampliação da sua advocacia, porque eu acho que hoje o conhecimento é tudo. Né? Quando você advogado vai atuar na prática, é imprescindível ter conhecimento para justamente combater esta má aplicação do direito, né? Realmente. E olha só, vamos começar a entrar no tema então. Vamos lá falar sobre incorporação imobiliária, a nossa lei 4591 de 64, que está aniversariando, né? É mais velha que nós aqui, né? 60 anos está completando, e nós vamos trabalhar com, claro, primeiramente uma base histórica, evolutiva, por que ela nasceu. Aliás, a gente tem que as incorporações imobiliárias, elas são
imprescindíveis na nossa sociedade. Claro que quando a gente pensa em grandes cidades, grandes aglomerações urbanas, ela acaba tendo um viés muito mais importante do que, eventualmente, nas pequenas cidades, obviamente, nas situações onde as pessoas vivem mais isoladas, onde o espaço é maior e as pessoas não têm uma concentração muito grande. Mas em grandes capitais como nós, aqui nós estamos falando de São Paulo, nós temos realmente uma importância gigantesca. E justamente por isso eu vou perguntar para o Mauro essa questão histórica, evolutiva, as justificativas do porquê a lei de incorporação imobiliária foi lá criada na década de 60 e ela é importante até hoje com todas as alterações que foram feitas até agora. Ok. Primeiro, ressaltar que eu sou mais velho que a lei. Certo? Tá, Vocês são mais novos, eu sou mais velho. Quer confete? Cadê? Tem confete aí, produção? Fala, pô, que é isso? Mas eu tenho o direito de dizer aquela famosa frase, eu já estava aqui. Mas é isso. No Brasil, nas grandes cidades, né, no final do século XIX, começo do século XX, sempre houve uma grande movimentação construtiva. Não é? Existiam lá os investidores que produziam casas para aluguel, casas para locação. Tá? Isso era uma coisa bastante normal nas grandes cidades brasileiras. No início do século XX, foi trazido do exterior esse conceito dos prédios de moradia, né? dos edifícios. Tá? Muito bem. E isso se desenvolveu muito lá para os anos 1920, 1930, né? E daí a coisa foi só se desenvolvendo. E foi feito mais ou menos naquela base da construção. Não é? O construtor erigia o prédio e depois locava ou vendia as unidades, depois de construído. Num determinado momento, esse construtor percebeu que ele poderia construir com recursos de terceiros. Não é? Então, ele passou a fazer a chamada incorporação. Ainda não tinha essa denominação, que constituía no seguinte: você vendia um projeto aos interessados das unidades, pedia lá um valor X de entrada, né, e mais as prestações até o dia da entrega, e dali então o parcelamento. Naquela época se falava muito de parcelamento do preço. Muito bom. Isso foi se desenvolvendo. Tá? Nos anos 30, anos 40, no começo dos anos 50, funcionou muito bem. Alguns percalços e tal, mas coisa assim de falta de planejamento, não se falava muito, ou não se ouvia, hoje não se ouve falar muito em fraudes naquela época, né? Existia falta de planejamento, a coisa não dava certo, não funcionava, e o objetivo não era alcançado. Muito bem. No começo dos anos de 1945 a 1955, começaram a surgir os aventureiros, não é? Aqueles que entenderam que era muito mais fácil, ao invés de você construir um edifício para ganhar 30% do seu valor, você vender as unidades, recolher 30% do valor e não construir nada. Sim. Certo? Antecipa o capital. Antecipa o capital. Faz a promessa de entrega. E não entrega nada. O golpe está aí, está quem quer, né? Ficou bem mais fácil. Isso exigiu, então, um movimento em prol de uma legislação que de alguma forma, coibisse esse tipo de procedimento. Quem encampou, quem assumiu a necessidade de fazer essa legislação foi o Caio Mário Pereira da Silva, né? Ele e o seu grupo desenvolveram a Lei 4591, que de alguma forma corrigiu
todas as questões ali apresentadas naquela época, né? Definiu os incorporadores, definiu o que é incorporação, definiu as questões de fração ideal, todas essas questões relativas à incorporação e, principalmente, trabalhou a questão da captação de recursos públicos, não é? Transformando em violação, em infração, captar dinheiro dos interessados antes de feito o registro da incorporação. Não é? E para o registro da incorporação, eu vou até me adiantar um pouco aqui, a lei também exigiu um sem número de documentos. Sim. Não é? Exigiu que o incorporador comprovasse naquele momento que ele tinha condição de incorporar e de levar aquela incorporação até o seu final. Não é? Então ele tinha que provar que ele era o dono do imóvel, ou então que ele tinha poderes suficientes para incorporar naquele imóvel. Ele teve que comprovar que ele tinha capacidade financeira, que ele não tinha problemas anteriores, não é? Criminais, cíveis e comerciais. Tá? Enfim, ele teve que estar todo, além de uma carta de fiança. Sim. De uma instituição financeira. Que era chamado atestado de idoneidade. Exatamente, financeira, atestado né? de idoneidade. Não, esse cara tem condição, sim. Tá? O banco que dava isso, né? O banco tinha lá o Sim. modelo próprio. Ainda lá. tem. Esse tipo É de que a lei não existe mais, né? É. A partir da alteração em 2022 Exato. não existe mais. Mas ainda tem. E com isso, regulamentou toda essa questão. Não é? Muito bem. As coisas começaram a funcionar direito. No entanto, como a incorporação é uma operação de longo prazo, não é qualquer incorporação, hoje é um pouco mais rápido, mas normalmente leva 2, 3, até 4 anos para a conclusão, aquela certeza inicial de que o incorporador tinha as condições suficientes para erigir o empreendimento e entregar ao final, ela poderia se deteriorar nesse período. É a própria dinâmica, né? Porque exatamente. E que foi o que aconteceu em relação aos problemas que nós tivemos nos anos 1990. Até por conta da economia, né? Esse que é né? Há uma influência muito grande exatamente. Tem uma série de fatores que nesses 4 anos podem impedir e até prejudicar definitivamente o empreendimento. Sim, sem dúvida. Não é? Então chegamos a 1990, numa situação em que, de repente, por várias questões, um sem número de incorporadoras quebraram. Não é? Nós ouvimos falar muito da Encol. Por quê? A Encol era a maior incorporadora naquele momento. A Encol era uma empresa que tinha 40 mil contratos. Nossa Senhora. No dia que quebrou. Certo? Tinha pouco, talvez eu não sei bem o número, mas me parece mais de 3 mil obras em andamento. E quebrou. Não é? Então, chegou-se à conclusão naquele momento que não havia nenhuma proteção, que a lei, ao passo que no primeiro momento ela exigia a comprovação de capacidade financeira, técnica e econômica para fazer, ela possibilitava que se perdesse aquela capacidade durante a obra. Não é? Muito bem. Isso fez com que se retraísse as operações de incorporação. Elas praticamente sumiram no Brasil durante os primeiros anos lá de 1990. Só foram recuperadas a partir da criação do SFI, da criação da alienação fiduciária, não é? De bens imóveis, tá? Só a partir, e do patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. Tá? Que na verdade é uma grande ilusão, certo? Uma ilusão de proteção, mas que de alguma forma serviu ali para recuperar o mercado. Tá? Então, essas são as justificativas históricas da criação da Lei 4591, 91. 4591, lá em 1964,
Tá? E todo o seu aprimoramento até hoje, né? E todo o seu aprimoramento. Não, e o interessante, Mauro, que você traz uma questão muito ligada à economia e à própria evolução da sociedade brasileira. Porque o mercado imobiliário, ele é um dos motores propulsores da economia, né? Geração de emprego, geração de renda. Então, o fomento ao mercado imobiliário com as incorporações, né? E aí você tem o uso do FGTS para financiamento, bilhões são colocados na economia em razão do mercado imobiliário, faz com que a gente tenha uma lei muito importante para evitar golpes, e não é nem só golpe, a gente não está falando da malícia só, da má-fé, daquele que vai incorporar, porque como você bem disse, a evolução da incorporação, como nós temos infelizmente muitas crises, o mercado, a economia no Brasil ela é volátil, né, em vários momentos, por influências externas, internas, nós tivemos pandemia que influenciou muito o mercado imobiliário, nós acabamos tendo que ter realmente uma proteção mais efetiva, que passa não só pela lei 4591 de 64, mas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, quando a gente está falando diretamente da proteção do consumidor. E olha só, e essa complexidade, ela é tamanha, aí eu vou já lançar a pergunta pro Kikunaga, mas eu vou também chamar o nosso intervalinho aqui para fechar o bloco, e por conta dessa complexidade, olha só, como que a gente consegue sistematizar a lei 4591? Essa é a importância que a gente vai tratar diante dessa visualização da Lei 4591 no próximo bloco. É isso aí, vamos lá. Estamos de volta no podcast da Notari, o Adnocast. Adnocast. Eu tô pegando o jeito ainda aqui, tá? Todo mundo tá começando e eu acho que essa experiência é muito interessante. E estamos falando sobre incorporação imobiliária. É claro que é impossível esgotar o tema hoje, nesse primeiro episódio. A gente só tá dando algumas pinceladas. Mas olha só, eu deixei no último bloco, uma pergunta pro Kikunaga em razão da complexidade da lei de incorporação, da lei 4591 de 64. Como que a gente consegue sistematizar essa lei? Porque ela influencia de várias formas, né, a realização dessa incorporação. Como que é possível sistematizá-la? Jorge, essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque eu demorei 10 anos. Para sistematizar a lei de incorporações imobiliárias. Só um detalhe importante. Eu fui gerente comercial de construtora. Então, lá nos meus 20 anos de idade, né, tinha acabado de sair do CPOR, infelizmente, não queria ter saído, mas acabei saindo. E aí eu fui trabalhar, fui fazer estágio e tal, e aí me contrataram lá, falaram assim, tá faltando um gerente comercial aqui na construtora. E minha chefe, minha maravilhosa segunda mãe, doutora Solange de Souza Cardoso, que eu mando um beijo pra ela, ela falou assim, olha, tem aquele menino ali, que pode ser gerente. Aquela coisa rica. Aquela coisa rica ali, Cara, eu não sei de onde ela tirou isso. E aí o diretor da construtora hoje, chamada Trisul, que é uma grande construtora, Dr. Jorge Curineto, que é o presidente, um grande beijo para ele também, ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Por quê? Porque ele acreditou, ele me ensinou de um jeito muito interessante como é a incorporação. Você não sabe? Vai perguntar. Quem tem boca vai a Roma. Se vira, vai perguntar. Então, assim, muitas coisas eu aprendi ali na incorporadora pelo bom senso. Por que a gente está fazendo tal coisa quando a gente poderia fazer de outro jeito? Então, a primeira incorporação que eu lancei foi um empreendimento aqui no Tatuapé, chamado Edifício Carmel, na Emílio Malé, 1242. Lembro até hoje. Era um prédio, de alto padrão, 120 metros, mais ou menos, 2 por andar, com uma sacada gigante. E aí eu lá, menino, na reunião com a imobiliária, olhando o projeto, o pessoal conversando, não, vamos fazer assim, vamos mudar, não sei o quê. Aí eu peguei e fiz assim, não dá pra colocar uma churrasqueira, não? Aí todo mundo parou, olhou assim, quem que é esse moleque? Aí o diretor, né, o Dr. Jorge, falou assim, boa ideia, vamos orçar. E justamente foi a churrasqueira que fez com que o empreendimento vendesse em 48 horas, vendeu tudo, né?
E lembro até hoje que o Dr. Jorge me deu uma chamada, né? Uma comida de ralo, né? Que ele falou assim, mas você não podia ter deixado vender tudo. Eu falei, mas por quê? Eu sou gerente comercial. A ideia não é vender tudo? Ele falou, não. A ideia é vender no momento certo da demanda do mercado. Então, se você está vendendo muito rápido, significa que o valor está muito baixo. Cara, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, cada incorporadora tem uma receita. Esse eu acho um ponto muito importante, né? Tem incorporadoras que preferem vender rápido, viabilizar o empreendimento rápido e já partir para outro. Outras preferem extrair daquele empreendimento o máximo de potencial, né, financeiro possível. E aí, você trabalhando, olhando, enxergando a incorporação por dentro, depois trabalhando no cartório durante 10 anos e depois prestando consultoria, eu demorei 10 anos, comecei a dar aula em 2007. Só em 2017 que eu fui sistematizar a incorporação imobiliária. Enquanto isso eu dava aula de incorporação, da prática, do que eu vivia. Mas quando eu sistematizei, Maurão, o negócio mudou de figura. Por quê? Porque você começa a enxergar melhor os contratos, os efeitos jurídicos. E essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque você não tem nenhuma obra doutrinária do professor Caio Mário, do professor Melim Chalup, nenhuma obra que traz essa sistematização. Então, como é que eu sistematizei? Aí é uma coisa própria minha. Eu sistematizei em 4 fases. A fase de pré-lançamento, que é a fase de escolha do terreno, pesquisa de viabilidade econômica e técnica. A questão de estudos de viabilidade é muito importante por conta do impacto que isso vai dar no preço, no custo do empreendimento, né? A própria viabilidade, né? Vai fazer ou não? Porque essa viabilidade técnica, ela vai impactar na viabilidade econômica. Aí você tem a parte de aquisição de terreno, due diligence, se você vai comprar mais de um terreno e vai fazer a fusão das matrículas, né? Então, assim, são questões ambientais. São questões ambientais, são muitas atividades do pré-lançamento que a gente pode, num futuro, a gente trabalhar com as fases. É muito interessante, né? Essa é a fase de pré-lançamento, a fase do projeto, de construtivo, de aprovação do projeto e assim por diante. Aí vem a primeira fase. A primeira fase do empreendimento é a partir do registro do memorial de incorporação no registro de imóveis. E aí tem um detalhe interessante. Essa primeira fase do empreendimento, ela tem uma duração de 180 dias. Por quê? Porque a lei, lá no artigo 33 e 34, ela fala o seguinte, ó, o incorporador ele pode optar por um prazo de carência. Um prazo de carência para viabilizar o empreendimento. Então, o Maurão é incorporador. Ele lança o empreendimento, ele tem 180 dias para vender um número mínimo de unidades que vai assegurar a construção. Então, quanto vai custar essa obra? 20 milhões. Ok. Qual que é o VGV, que é o valor geral de vendas, o faturamento total? O faturamento total do empreendimento é de 50 milhões. Quantas unidades a gente a gente precisa vender para viabilizar o empreendimento? Aí você vai ter que fazer o cálculo. Por quê? Você não vende à vista, né? Sim. Você não vende à vista, você vende a prazo. Aí vem a discussão. Esse empreendimento vai ser vendido com recurso próprio do cliente ou vai ser vendido com uma parceria do banco que vai emprestar dinheiro para a construtora, para a incorporadora já fazer capital, ou o banco vai exigir um número mínimo de unidades vendidas para poder liberar esse dinheiro. Então, assim, são questões de contratos bancários que eu acho interessante a gente, quando trabalhar com a primeira fase do empreendimento, o pré-lançamento, a gente trabalhar com essas questões de contrato bancário, né? Então, essa primeira fase é uma fase muito interessante. Por quê? Porque não tem nenhum livro que vai falar que os contratos realizados na primeira fase têm natureza preliminar. Então, por mais que eu faça uma venda à vista, já faça uma escritura definitiva e já registre essa escritura à vista no registro de imóveis, se amanhã eu não tiver viabilidade de empreendimento, eu posso cancelar a venda.
de forma unilateral. Ela está condicionada. Ela está condicionada, mas ela está condicionada por quê? Porque a lei determina. Então, isso é uma questão interessante. E é uma proteção de mercado também. Que é uma proteção de mercado. Aí vem o detalhe. O que o Mauro estava falando sobre a questão histórica, eu trago ainda uma outra informação que eu acho que é muito importante. Tanto os loteamentos quanto as incorporações imobiliárias, elas têm um viés consumerista, mesmo antes da lei. Porque quando você analisa o bem jurídico tutelado pela lei 459 de 64, pelo decreto 58/37 que tratava de loteamento, quanto pela 6766/79 que trata de loteamento urbano, todas têm um viés consumerista, de proteção do adquirente. E é aí que vem o detalhe. O empreendimento foi viabilizado? Não. Então, todos aqueles contratos realizados na primeira fase do empreendimento podem ser denunciados. E a denúncia é unilateral. A resilição é unilateral. E aí vem um detalhe. Ah, mas isso daí... E o cliente, como é que fica? Ué, o cliente ele vai ser notificado e ele vai receber o dinheiro de volta corrigido. Se o incorporador não devolver, a ação executiva do cliente em face do incorporador. Agora, uma questão interessante nesse ponto é qual é o conhecimento do adquirente sobre essa fase, porque realmente na hora da venda lá, vamos entrar na hora da compra, porque é um sonho, comprar um imóvel é um sonho, né? Então eu entro lá naquela maquete, né? No modelo decorado que foi construído especialmente para isso, tal. Tem o corretor de imóveis que vai me apresentar, tem a área do armário, mas não tem armário para eu ver o quarto maior, tal. Tem aquelas coisinhas, espelho para tudo quanto é lado, tal, mas onde que está o consentimento informado do adquirente? Será que ele sabe realmente dessa situação? Então, aí que está uma coisa interessante. Com essa sistematização que eu fiz, eu arrolei todos os direitos e deveres. E consta na lei o dever do empreendedor em cientificar. Até por conta do CDC, se a gente pegar lá o artigo 6º... Mas se você for ver nos contratos, não cientifica. Então, é justamente esse um ponto muito importante, porque quem compra no final da hora, já está construindo tudo, é uma outra história, porque já está viabilizado, né? Sim. Porque aqui você não está nem tendo a fundação feita, não foi feito nada no terreno, não é isso? Sim. Então, a informação é muito importante. Sim, mas isso não é informado, e aí vem o detalhe, né? As pessoas, elas arriscam. Tanto que a lei, ela fala, a primeira fase do empreendimento, dentro dos artigos, ela fala assim, o empreendedor fará, no artigo 35, parágrafo 4º, ele fala assim, o empreendedor é obrigado, em 60 dias, a partir do vencimento do prazo de carência, converter os termos de adesão, recibos, propostas, em compromisso de compra e venda, em contrato definitivo. O contrato definitivo é o compromisso de compra e venda, ou seja, na primeira fase de empreendimento, eu não faço um compromisso de compra e venda, eu faço uma promessa. Então eu posso fazer um recibo, eu posso fazer um termo de adesão, uma ficha lá, uma ficha de cadastro, de reserva de unidade, ou seja, aguardando o quê? A confirmação. A viabilidade do empreendimento. A partir da viabilidade do empreendimento, depois de 180 dias, o empreendedor, ele precisa converter todos aqueles contratos preliminares em compromisso. Só que o mercado imobiliário hoje, como ele é muito amador ainda, já de cara o pessoal começa a fazer compromisso. Só que esse compromisso de compra e venda que o incorporador faz, tem natureza de promessa durante a primeira fase. Você entendeu? A segunda fase. Quer falar? Não, então, só respondendo a questão levantada lá pelo Jorge, a lei tem o defeito de ser uma lei de 1964, de uma lei que tem 60 anos. Então ela foi criada com o pressuposto de que o comprador se dirigiria ao registro de imóveis e consultaria o memorial de incorporação, onde consta expressamente a opção pela carência, pelo prazo de carência. Não é? Mas hoje isso já não existe mais, nem tem mais condição de fazer isso. Hoje são mega empreendimentos, as pessoas não têm a menor noção nem que existe um registro. Essa é a verdade, não é?
Tanto que nós enfrentamos, já não tem tanto, mas durante um tempo enfrentamos o tal pré-lançamento, breve lançamento, né? Sim. O chamado breve lançamento. É que o breve lançamento é para chamar as pessoas. Anúncios assim, fantásticos de breve lançamento, Sim. que a rigor são anúncios que violam as normas da 4591, que proíbe que sejam feitas as ofertas antes do registro do memorial de incorporação. E eram feitos, e nesses breves lançamentos, os adquirentes assinavam termos de adesão. Que eram reservas que eles faziam. Que eram reservas, pagavam valores ali e tal. Né? Então, essa questão que foi bem organizada lá no início, hoje já não funciona tão bem. Né? E falta, efetivamente, embora a lei diga que tudo deve ser informado nos panfletos, nas ofertas de venda e tudo, eles põem lá alguma coisinha e outra, mas faltam informações. Uma das informações que você não encontra nunca é essa possibilidade de cancelamento unilateral do empreendimento no prazo de carência. E o interessante é que, assim, é o próprio incorporador que vai estabelecer o que é viável ou não é. Então ele pode falar, bom, para mim a viabilidade é 70% de venda das unidades nesses 180 dias ou não. Então, quer dizer, o consumidor, ele fica à mercê dessa unilateralidade que precisa ser bem esclarecida. Né? Porque é claro que hoje nas megas incorporações, né, a gente tem até mistura de imóvel comercial com residencial, com outros empreendimentos. Né? Aqui no Tatuapé tá lançando um que vai ter hotel, que vai ter teatro, que vai ter prédio comercial, que vai ter prédio residencial. Então você tem essa importância muito grande. Né? Até quando o consumidor precisa saber, olha, a incorporação só vai ser viabilizada em razão... Então, mas aí é outro detalhe interessante. Muito cartório de registro de imóveis não verifica esse requisito. Por quê? Porque a denúncia do incorporador, ela não pode ser baseada em arrependimento. Ela tem que ter uma causa. E a causa tem que constar no memorial. E tem que provar a causa também, porque é uma coisa que é infactível. Aí vem o detalhe. Como é que eu vou provar a causa? Esse é o problema. Por quê? Porque como ninguém leva a registro os contratos, entendeu? Então, assim, teoricamente, na primeira fase do empreendimento, ninguém leva a registro. Justamente por conta da fase preliminar. Só que aí vem um detalhe. A própria lei, no artigo 35, parágrafo 4º, ela fala o seguinte, olha, se o empreendedor, olha só que interessante isso, como a norma é protetiva, se o incorporador, passada a fase de carência, ele não converter em compromisso de compra e venda, o cliente, o adquirente, ele pode averbar o termo de ajuste preliminar. O termo de ajuste preliminar não é um título formal, típico, como compromisso. Ou seja, vem a pergunta, aí é uma pergunta registral. Pode o cliente ele averbar uma proposta de compra e venda, uma reserva de unidades, um termo de adesão, sem cumprir os requisitos da lei dos registros? E a resposta que me parece mais prudente, coerente, é que sim. Só que a minha pergunta, algum registrador já fez isso? E a resposta de vários anos de pergunta para vários registradores, nunca viram. E eu registrei, há uns anos atrás, uma situação dessa. Que o próprio oficial de registro, autor de obra jurídica, não queria permitir a averbação. E eu falei, o senhor vai averbar. Não, eu não vou averbar porque precisa de compromisso. Eu falei, mas essa é uma hipótese do 35 parágrafo 4º. Você tem que tutelar o adquirente. E era um caso de cessão de direitos do termo de adesão. Entendeu? E aí foi averbado, graças a Deus, depois adjudicado o imóvel para cliente. Né? Mas é uma questão bastante interessante. Essa questão do breve lançamento tinha um problema na lei, que era lá uma vedação no artigo 32, que o verbo era vedado negociar as frações antes do registro, que era contravenção penal, artigo 66. Só que agora, em 2022, se não me engano, Mourão, pela 14382, uma coisa assim, mudaram o verbo de negociar para alienar.
Aí vem a pergunta, eu posso fazer o meu breve lançamento, pegar dinheiro das pessoas e isso é negociar? Então assim, o que é negociar? Qual que é a diferença de negociar e alienar? Entendeu? Aí vem uma decisão de Santa Catarina autorizando. O sujeito fez, antes do registro do memorial de incorporação, ele negociou a unidade e falou para a pessoa, falou, esse negócio depende do registro da incorporação. Aí o MP entrou com ação judicial, numa ação civil pública, e o tribunal falou, pode. Pode por quê? Porque ele não está vendendo a unidade, ele está condicionando a venda da unidade ao cumprimento das formalidades legais. E aí é uma questão interessante que a gente pode voltar num outro podcast para a gente diferenciar o que é promessa de compra e venda e o que é compromisso de compra e venda. Por quê? Porque o termo de adesão, recibo, proposta estaria caracterizado como promessa e não compromisso. Isso eu acho super importante, porque na técnica jurídica isso dá confusão. Então, mas é uma decisão confusa, né? Porque o objetivo da lei o que é? Impedir a captação de recursos, sem que você tenha registrado o memorial de incorporação, ou seja, o bem almejado, né? A unidade, ela tem que estar, pelo menos idealmente, especializada, existente. Sim. Não é? Nesse caso, ela não está nem idealmente registrada, existente. Tá? No caso que você disse aí, que você mencionou, ela não existe nem no mundo real, nem no mundo ideal. Mas aí existe na cabeça do empreendedor, exclusivamente. Mas aí eu vou lançar uma outra questão. O projeto estava aprovado, salvo engano. O projeto já estava aprovado pela prefeitura, lá em Santa Catarina. Só não tinha um registro da incorporação. Mas a lei vai além. A lei fala que mesmo com um projeto pendente de aprovação, se o incorporador negociar, ele já sofrerá as consequências da lei de incorporação. Sim, ele já adianta aquilo que... Por quê? Porque a lei quer proteger o cliente de contratos aleatórios. Você está comprando o quê? Mas aí entra uma outra questão. O perfil dessa pessoa que compra nessa fase anterior, né, ao pré-lançamento, ao lançamento, não tem um perfil diferente também de investidor ao invés de consumidor? Sim. E olha só que interessante, porque vamos pensar que nós vamos aqui fazer uma incorporação imobiliária, uma pessoa jurídica vai realizar essa incorporação. Nós trazemos pessoas próximas a nós para fomentar inicialmente alguma coisa, até para fomentar a análise de viabilidade e outras questões que estão feitas, com o dinheiro deles, fazendo com que, olha, pode ser que a gente venha a incorporar aqui. Eles têm um perfil diferenciado, porque eles também vão ter uma vantagem diferente. Então vamos pensar que a unidade vai ser vendida a 500 mil, mas eles estão pagando 300 naquele momento inicial. Então há um benefício, uma contrapartida interessante. Mas nesse caso não me parecia ali que o contrato era um contrato para investidor. Porque o investidor, ele geralmente... bom, pelo menos pela minha experiência, ele não contrata por promessa de compra e venda ou termo de adesão. Ele contrata por SCP, Sociedade em Conta de Participação. Porque se ele é investidor, ele não quer a unidade, ele quer o retorno financeiro. A unidade, ela é o caminho do retorno dele. Uma opção. Mas aí depende da SCP. Às vezes o sujeito ele quer só o retorno financeiro e às vezes o retorno financeiro é a unidade, entendeu? Pelo preço mais baixo. Ele vai pelo preço de custo. Ele vai ter um momento de escolha, né? Provavelmente. Isso. Aí vem o problema. Nessas hipóteses, eu posso considerar que esse investidor é consumidor vestido de investidor, mas é um consumidor comum? Esse é um debate que é interessante. Né? Mas a questão da superada a primeira fase, vem a segunda fase, que eu chamo fase de construção, que é a fase da produção do empreendimento. Nesse ponto, essa fase é uma fase definitiva. Ou seja, eu não posso mais desistir da venda, desistir da compra, né?
nessa fase, é uma fase em que o empreendedor é obrigado a fazer o compromisso de compra e venda, e aí vem os problemas da construção, né? Pelo menos em São Paulo, você tem uma insegurança. O projeto aprovado pode ser diferente do executado, do projeto que vai ser executado. Olha que insegurança. Porque uma coisa é, quando você vai pedir o alvará de execução, a prefeitura fala assim, não, peraí, você tem que fazer uma servidão. Ué, como assim? Eu já vendi para um monte de gente, eu vou ter que fazer a servidão. E aí começam os problemas da construção, né? E aí essa segunda fase vai até a entrega de obra, quando o habite-se ele é expedido. Vem a terceira fase, que é a fase de entrega das chaves da instituição de condomínio, né? Então, qual que é a natureza contratual? Fazendo uma análise das três fases. A primeira fase, contrato preliminar. A segunda fase, contrato definitivo. A terceira fase, contrato translativo de propriedade. Então, que entra as formas de pagamento que foram estabelecidas. As formas de pagamento. Então, assim, aí vem o detalhe. Eu vou financiar essa obra na planta ou eu vou financiar essa obra após a obra? Porque os contratos são diferentes, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele é feito na planta. Então, lá no plantão de vendas, eu já faço uma promessa para o cliente, falo assim, ó, eu vou financiar a fração ideal e a construção para você durante a fase de obra. Sim. E tem a opção do cliente falar, não, ó, eu vou pagar até as chaves, nas chaves eu faço financiamento, né? E geralmente esse tipo de opção é banco particular, né? A Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil fazem financiamento na planta, que eles chamam de crédito associativo, correto? Crédito associativo. Né? Então eles fazem na planta. Então são contratos de incorporação diferentes. Então assim, esse é o meu modo de enxergar a incorporação. Você vê que como é complexo, né? Por isso que demorou 10 anos. Sim, o crédito associativo ele decorre daquela crise que nós comentamos agora há pouco, lá de 1990. Então os bancos, né? Naquele momento quem continuou trabalhando um pouco com incorporação foi a Caixa Econômica Federal. Sim. Certo? Ela decidiu o seguinte, não entregamos mais dinheiro na mão do empreendedor. Nós vamos financiar o comprador. Tá? Então, o incorporador apresentava lá um projeto com 100 unidades e nós teríamos 100 contratos de financiamento de construção de unidades. Conforme vai construindo, vai liberando dinheiro. Exatamente. Medindo a obra, né? Fazendo medição. Então faz a medição, você sabe o que foi investido, né? Até ali, sim. E esse dinheiro é restituído. Tá? Esse dinheiro não é avançado. É reembolso, né? É reembolso. Então, e isso é uma forma de controle muito efetiva. Muito efetivo. Exato. O incorporador tem que demonstrar, ele tem que ter capital para iniciar os trabalhos, né? Mesmo que ele tenha recolhido dos adquirentes na forma de prestações, de entrada, de sinal, essas coisas, ele tem que ter capital para começar. E isso não foi uma forma de autorregulamentação do próprio mercado frente à viabilidade efetiva do empreendimento? Do mercado, ou seja, do crédito imobiliário. Do crédito, então, não do mercado de incorporação. Então você vê que a incorporação ela teve uma segurança muito maior para o comprador em razão da forma com que um outro agente, que não necessariamente é obrigado a participar da incorporação, porque a instituição financeira ela não é um participante obrigatório da incorporação. Você pode ter uma incorporação sem ter esse fomento, mas para quando ela participa, as exigências que ela estabelece são primordiais para o resultado da incorporação. Sim. Exatamente. Tanto que a Caixa Econômica Federal ela começou a ser responsabilizada por vício de obra. Solidariedade, porque você está controlando a obra. Tá a plaquinha lá, obra financiada. Mas quem fiscaliza a obra também é o banco, porque no momento da medição vai verificar a qualidade de obra, vai verificar o quanto que houve de investimento. Por isso que nasceu a NBR 15575 de 2013, que é chamada de norma de desempenho. Por quê? Porque o STJ começou a condenar a Caixa
por solidariedade de visto de obra, aí a Caixa Econômica Federal mas qual é a norma que as construtoras têm que seguir lá na BNT? A BNT falou, eu tenho um monte de norma para tudo. Eu falo, não tem uma norma de qualidade mínima de obra? Não. Vamos criar. Aí criaram a norma de desempenho, né, da Caixa Econômica Federal. Para quê? Aí vem a pergunta, as incorporadoras cumprem? Aí a pergunta que eu não sei responder. Joga pro universo, né? Deveriam, né? Os bancos fiscalizam? Os bancos fiscalizam? A medição, com certeza. Sim. Agora, a qualidade do que foi. Então, mas aí vem o que a gente chama de risco da atividade. Né? O que custa mais para a instituição bancária? Criar um setor específico de controle de qualidade de obra, ou assumir o risco de que vai que aconteça, eu assumo porque o meu dinheiro vai ser muito melhor investido numa indenizatória do que num controle de qualidade antecipado. Mas isso é importante para o consumidor da obra. Sim. O que é melhor? Comprar um empreendimento sem financiamento ou com financiamento de obra? Eu entendo que o menos mal é com financiamento, porque você tem um mínimo controle do banco. Porque como ele sabe que ele vai ser solidário... E uma responsabilidade solidária. Porque a incorporadora pode quebrar, mas o banco vai ser mais difícil. Exatamente. Né? E os vícios de obra. Esse é o grande problema, né? Depois da entrega de obra. Aí você começa a ver um monte de problema... e aí o condomínio é que vai ter que se virar com esse tipo de questão. Mas o próprio banco vai controlar não mais investindo naquela incorporadora. Exato. Né? Então é uma obra só para dar problema. O banco faz controle disso, não faz? Não é toda incorporadora que tem acesso a esse tipo de crédito, não é, Mauro? Sim, há um controle prévio. Sim. Né? Uma habilitação da incorporadora. Exatamente. A incorporadora ela vai ter lá algum cadastro aprovado para que o banco invista nesse negócio. Tá? Eu não acredito que nenhum banco faça controle ali de qualidade da construção. Isso não faria sentido do ponto de vista econômico. Tá? Mas ele faz a medição. E também, na medida em que ele faz a medição, ele acompanha a evolução da obra. Tá? Na medida em que aquela obra não evolui, o que acontece? O contrato autoriza que o banco intervenha e até troque o incorporador e a construtora. Tá? Então é outra forma de dar uma garantia ao adquirente. Até porque o interessante para a instituição financeira é realmente a obra pronta, né? Sim, a obra pronta. Porque... ainda que haja programa social com relação a esse investimento, ela vai ter o retorno do capital investido em razão da obra pronta. Claro. Exatamente. Claro. Então isso é imprescindível, né? Essas garantias, e você vê como o consumidor, reflexamente, quando a gente fala em defesa do consumidor, só o Código de Defesa do Consumidor em 1990, mas muito antes, né? A proteção do consumidor já era concebida. Né? De forma indireta, de forma ainda que não clarividente para todos nós, mas todos esses aprimoramentos que são feitos fora da legislação. Você vê que é um mecanismo de autocontrole do sistema para poder propiciar a efetividade. Por isso que eu acho que a lei ela foi muito inteligente na realização, né? Em 1964, muito inteligente a lei de proteger o consumidor. E por isso que ela exige o memorial. Exige o memorial para quê? Para que não haja contrato aleatório. Então, o que é o memorial, né, de incorporação? É a definição do empreendimento. Como é que você define empreendimento? Você vai trazer todas as características, a especialidade objetiva do empreendimento. Para quê? Para que o cliente saiba o que ele está comprando. E isso tem que ser levado a registro de imóveis, para dar a publicidade, a oponimidade erga omnes. Ou seja, nada mais é do que o cumprimento lá do artigo 104, inciso 2 do Código Civil. Para validade do negócio jurídico requer-se objeto lícito, possível, determinado ou determinável. No caso da incorporação, determinável, porque o objeto é futuro. Ainda que só a base, né? Porque assim, a gente pode pensar em outros elementos. Vamos entrar de novo no estande de vendas, né? Eu gosto muito disso para trazer a proximidade pro cidadão, para aquele que vai consumir. Ele entra lá e vê lá, opa, piscina aquecida.
né? Então você tem outros fatores que não vão estar ainda nesse memorial inicial para edificar, para incorporação, não é isso? No memorial vai ter que constar. Tem que constar. Então a oferta do empreendimento, eu tenho que fazer a descrição do empreendimento inteirinho, tanto de área útil quanto de área comum. Tem que sair do solo. Não, mas eu digo assim, os detalhes. Por exemplo, o detalhe de ser aquecida a piscina. Tem que constar. Tem que constar. Tem que constar. Então, olha só, você disse até, Kikunaga, que um dos grandes problemas são alterações que são trazidas durante. Exato. Então, assim, se há alteração, também deveria ter alteração desse memorial descritivo durante a incorporação? Deveria. Aí vem uma vedação da norma. O artigo 43, inciso 4 da 459/64 veda a alteração do projeto. E aí, quais são as duas exceções? A exceção da alteração do projeto a primeira exceção, se houver anuência unânime dos adquirentes. Segunda exceção, se houver uma lei superveniente que determine a alteração do projeto. Até porque isso daí vai gerar descumprimento de oferta. Sim, né? A gente pega lá o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que fala, né, artigo 30 e 35, que vão fazer com que hajam direitos para exigir. Exato. Então, quando você sugeriu lá naquele primeiro empreendimento que você participou, a churrasqueira na varanda, que é um diferencial de venda, como você bem observou, não entregou com churrasqueira na varanda. Opa, descumprimento da oferta. Claro. Está lá no memorial descritivo. Então, olha o caminho que... Para tutela disso, vamos pensar que isso chegue no judiciário, né? Advogado vai ter que ir lá no memorial descritivo, né? Será que ele sabia disso, né? Lá no memorial descritivo pegar essa informação para lastrear o não cumprimento da oferta. Agora eu vou te dar um detalhe interessante, que engana o público, né? A incorporadora vai lá e lança assim: empreendimento nas Perdizes com sacada greu. O que é sacada greu? É uma bela de uma sacada. Aí quando você vai no memorial, tá lá. A sacada tem uma bancada e uma tomada 220 para você colocar um Jorge fora no grilo. O desenho é o desenho de uma churrasqueira. Então, assim, o desavisado, a pessoa que não é maliciosa, ela vai acreditar que aquilo é uma churrasqueira. Então, mas por isso que aí... E no memorial vai estar bancada com tomada 220. Mas aí no CDC, a primazia da realidade é muito importante, porque a visualização e a oferta é toda a informação ou publicidade suficientemente precisa. Não importa se ela é escrita ou não. Sim. Então, se o consumidor tiver a foto do stand de venda que mostra lá o desenho da churrasqueira, aquilo incorporou a oferta, ainda que no memorial descritivo da incorporação esteja diferenciado. É uma confusão instalada. É instalada. Mas aí você depende de prova. Por isso que é importante. Você vai estar interessado naquele empreendimento, filma ele inteiro lá. Vai lá no stand de venda, filma. Não faz isso. Mas né? o próprio Caio Mário e o Benin já tratavam há muito tempo a Lei 45/91 como lei de proteção ao consumidor. Eles falavam exatamente nesse termo, lei de proteção ao consumidor. Tá? Consumidor, evidentemente, consumidor das unidades ali do empreendimento. Né? E olha como é importante ter uma lei, como nós temos inúmeras, né, criadas por pensadores do direito. Né? Não é uma lei que veio lá de um gabinete, de um senador, de um deputado, mas sim realmente de juristas que pensam a realidade, porque isso é fruto daquela evolução natural. O que a sociedade vê de problema vai ser tutelado depois, primeiro pela doutrina, jurisprudência e depois... Não precisaria de lei num país sério? Não precisaria dessa norma, né? Se eu tô te Brasil. Mas isso, assim, razoavelmente, se eu estou te ofertando, eu preciso te entregar o que eu estou te ofertando. Eu acho que eu preciso assim. E aí eu volto lá ao que o Jorge estava falando. Que é o seguinte, o memorial é a diferença, a divisão, né, de tempo entre o sonho e a realidade. Porque o corretor vai conversar com você, ele vai te falar um monte de coisa. Tal. A arte da venda. Você pode até usar isso como prova, mas você está no mundo do sonho, você está sonhando. Olha, tem 4 dormitórios com 3 suítes e tal, você vai pensando, você vai elaborando na sua cabeça um sonho e você fala, pô, eu vou partir para isso. Agora, o memorial, ele vai para a realidade. Ele vai dizer friamente como é que aquele negócio existe.
pela leitura do memorial, você é capaz de imaginar exatamente o que você está fazendo. Mas aí, você Mauro, tem o projeto aprovado, né? Mas aí, Mauro... Aí você tem as plantas do projeto. Sim, e tem todas as medidas, tal. Mas tudo. aí eu entro num... Olha só, a maioria das pessoas não consegue visualizar o que está escrito num documento muito técnico. Então, assim, se falar que uma sala tem 10 metros quadrados, ela é pequena ou grande? As pessoas não têm a ideia. Então, assim, o memorial descritivo, ele é fundamental, obviamente, né, para a incorporação, mas quando você pensa, por exemplo, lá no stand de venda, que tem um modelo decorado lá, construído para venda, né, você tem a realidade instituída. Então, lá, a visualização do que será construído é muito mais palpável do que o documento que fala o tamanho da sala, a medida da sala. Mas deve ser coerente com o memorial. Deve ter a similitude. E da mesma forma que quando você lê 10 metros você não consegue saber exatamente, você também não saberá quando o corretor te disser, olha, um quarto de 10 metros. Sim. Você vai ampliar. Mas se tiver o quarto lá de 10 metros, o quarto é assim. Então, mas aí que tá. Na minha época, a gente não tinha decorado. Não tinha. O meu projeto aqui no Tatuapé, do Carmel, foi um desenho na parede. Não. Foram umas cadeiras de plástico de piscina, né? E um tapume, assim. E o pessoal assinava em cima do carro. Virava as costas, assinava nas costas. O empreendimento foi tão bom que nem precisou de decorado. Depois que a Tecnisa, salvo engano, na época, lançou o primeiro decorado. Aí o mercado falou, opa, porque a Tecnisa... ela agregou um valor gigantesco, né? Ela trouxe a Tecnisa é marca, né? Assim como a Cirela, como o Gafisa, são marcas de empreendimento. E aí trouxeram o decorado, falaram, nossa senhora. Aí todo mundo começou a lançar o decorado, porque ninguém comprava no tapume, né? Tinha um plantão de vendas bonitinho, com ar-condicionado. Aí a questão da tangibilidade do produto, de você olhar, falar, nossa, vai. Aí você começa a sonhar com aquilo. Você se vê naquele lugar. Você se vê naquele lugar. Aí eu não sei como está hoje. Faz tempo que eu não vou verificar um decorado. Um plantão de venda. Mas veio aquela não mudou muito. Aquela moda de você fazer o decorado e colocar móveis planejados. Não, móveis e dimensões reduzidas. Ah, sim. Não é? Para que você isso acontece. Olha, porque eu falei do armário que não tem armário. Ele fala o espaço do armário, mas não tem armário lá. Exatamente. Não é? E te dava uma outra visão. Bom, mas essas são todas questões de natureza comercial. São meios comerciais. Até porque a gente pensa hoje em empreendimentos de 20 metros quadrados, né? Tem um apartamento de 18 metros quadrados. Né? Então, a otimização do espaço é importante, né? Para saber como que é. Olha só, pessoal, esse tema é um tema riquíssimo. Olha, e é interessante que a gente veio com uma programação aqui, né? Com 500 mil perguntas, com 500 pontos a serem evidenciados, mas o nosso tempo já estourou faz tempo, né? Faz tempo. Então, olha só, nós temos esse nosso primeiro podcast. Quero agradecer muito, muito mesmo a presença do nosso presidente, Mauro Antônio Rocha. Obrigado, meu amigo. Olha só, eu acho que o teu conhecimento e experiência agrega um valor fantástico para a advocacia, para a prática mesmo da advocacia. E também agradecer meu amigo Kiko Naga aqui, que tem um conhecimento fantástico. Eu vou passar a palavra para vocês darem as últimas impressões que vocês queiram. Vamos lá, dá o recado aí, falem o que quiserem. Vai lá, Mauro. Bom, então, já estamos preparados para falar de diversos assuntos sobre a incorporação, né? E ficamos mais ou menos na sistematização e na fase histórica. Não tem problema, nós voltamos uma outra oportunidade, outras oportunidades, e podemos alargar essa matéria e conversar mais. Tá? Mas eu acho que nós tocamos em pontos importantes. Sem dúvida. Não é? Principalmente aquele que trabalha com a incorporação, seja o advogado, não é? Que está lá trabalhando, defendendo lá os seus clientes e tal, sejam os próprios adquirentes, não é? Porque os nossos associados também adquirem imóveis. Sim. Somos consumidores também. E fazem da mesma forma, vão lá, assinam. Como é que é isso aqui? É isso. Casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? E vamos ver o que vai dar, não é?
Então nós abrimos aí uma série de oportunidades de pensar melhor e tal, e tomar suas decisões na hora de adquirir. Então eu acho que nós cumprimos a nossa obrigação nesse nosso primeiro podcast, tá? E já estamos preparados para os próximos. Sem dúvida. Tá bom? Eu acredito também que o tema é muito complexo. O tema é super gostoso de trabalhar, porque, como eu comentei, né, se você olhar a sistematização do empreendimento, você pega muitos temas para se debater. E eu sempre comento, incorporação imobiliária, ela é de necessidade pública. As pessoas, elas acreditam na casa própria. Elas querem a casa própria. Então a demanda é uma demanda natural. O grande problema é, Jorge, o custo do registro do memorial. Então muitos incorporadores reclamam que a tabela de emolumentos dos registros de imóveis são muito altas, muito elevadas. Isso causa também um problema de mercado. Por quê? Se a tabela é muito alta, o empreendedor vai ter esse custo e ele vai jogar isso na conta desse cliente, né? Aí também tem o custo, que um debate que a gente vai ter que voltar, que é o custo da entrega das unidades. Que você tem que pagar o registro da instituição de condomínio, né? Que também é elevado, principalmente em São Paulo, né? Em outros estados você cobra por unidade. Então, assim, realmente fica muitas vezes inviável para o empreendedor de outras localidades. Então, eu conheço, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, que na região dele, no interior, nenhum empreendedor faz incorporação. Nenhum. Então, as pessoas compram acreditando que vai dar certo. Acreditando. E se der, deu. E se não der, ação judicial, né? Então esse meu colega, recentemente, ele trabalha para o incorporador, recebeu uma unidade em pagamento dos honorários. Aí ele me ligou e falou assim, Kikunaga, você não sabe, cara. Aquela conversa que a gente teve há 4 anos atrás, o cara não tem projeto. Eu falei, mas você é advogado dele, você não viu que ele não tinha projeto? Ele falou, não. O cara foi construindo sem projeto, agora que está pronto, que ele foi fazer lá a liberação, o habite do empreendimento, e a prefeitura negou, porque está totalmente fora de prumo, né? Fora da norma urbanística. Aí é a questão da garantia, né? O memorial de incorporação, ele é uma das garantias do cliente de que aquele empreendimento ele tem potencial para poder sair do papel, né? Então, assim, é muito importante que o adquirente, a primeira coisa que ele vá, verifica a localidade, vai buscar no registro de imóveis o número do memorial de incorporação. Peça para o registrador apresentar para ele, pede lá uma certidão em relatório conforme quesitos, que vai ser objeto de um ou outro podcast, mas obtenha informações antes de entrar no negócio. Só que as pessoas, elas têm muita boa fé, o brasileiro tem muita boa fé. Então ele acredita no corretor de imóveis, né? Acredita na incorporadora, acredita na imobiliária. E aí acaba se dando muito mal, né? Por quê? Porque é uma necessidade da pessoa de ter a sua casa própria. Cuidado sempre, né? É a realização do sonho que pode virar um pesadelo. Pode. Assim, o que se vê na prática é a falta de busca jurídica, de acompanhamento, de assessoria jurídica na compra de um imóvel de milhões, muitas vezes, né? Sim. Ou ainda que não seja tão caro assim, mas é o fruto de uma vida, muitas vezes, empenhado naquela compra de um imóvel. Então, a assessoria jurídica também é importante, porque, infelizmente, a falta de conhecimento das pessoas leva a não saber o que exigir da incorporadora, né? Não saber como que funciona realmente. E muitas vezes também a gente sabe que o advogado, a advogada, ela acaba sendo vista como um resolvedor de problemas e não como uma prevenção de problemas, né? E é justamente que aí entra uma das fatias do serviço da advocacia, que fazer com que verifique-se se está tudo certo dentro do memorial descritivo, do registro, para que não haja um problema daqui 2, 3 anos depois. Isso aqui é um outro problema de mercado. Quando o cliente chega no plantão de vendas
e começa a pedir muita informação, se o empreendimento estiver bombando, vendendo tudo, vou ignorar o cara. Os caras vão ignorar. Fala, meu, vai embora, vai procurar outro empreendimento, porque para de encher o saco. Agora, se o empreendimento for um mico e você fizer perguntas e todo mundo fala, não vamos responder, toma cuidado, que é capaz de você entrar num mico de empreendimento. Verdade. Olha só, então com isso nós encerramos esse nosso primeiro podcast da Adnotare, o Adnocast, que, é uma conversa muito positiva, que vai trazer muito conhecimento para você. E olha só, você é advogada, você é advogado, se associe na Adnotare, adnotare.org.br, veja lá inúmeros benefícios, siga-nos nas nossas redes sociais, @Adnotare no Instagram. Então você tem aí um conhecimento, e o associado participa de grupos de WhatsApp, tem conhecimento e debates muito interessantes que fazem com que você seja muito melhor advogada, muito melhor advogado. É isso aí, vou me despedindo aqui, bora pra próxima, bora lá, bora que dá, abraço!